inteiro te ensinou que poder é barulho, que para ser ouvido você precisa gritar, que para ser respeitado precisa impor sua voz, que para vencer precisa falar mais alto que todos os outros. A sociedade construiu um altar para os barulhentos, para os que não param de falar, de postar, de opinar, de reagir. Mas e se eu te dissesse que os homens mais poderosos da história antiga descobriram que o verdadeiro poder mora exatamente no oposto? E se a arma mais letal que você pode carregar não for sua voz, mas seu silêncio? Marco Aurélio governou o maior império que o mundo já conheceu. Tinha exércitos, senadores e milhões de pessoas sob seu comando. Mas em vez de gritar ordens, ele escrevia silenciosamente em seu diário pessoal: o melhor ato de vingança é não se tornar igual ao agressor. Enquanto outros imperadores faziam discursos grandiosos e exibiam poder através do barulho, Marco Aurélio exercia o tipo de poder que não precisava de plateia. O poder silencioso. Os estoicos não eram homens calados por fraqueza. Eram estrategistas que entendiam algo que a maioria nunca vai compreender. O silêncio não é ausência de poder. É a forma mais concentrada dele. Enquanto o barulhento desperdiça energia tentando convencer o mundo, o silencioso acumula força, observa o tabuleiro inteiro e age apenas no momento exato. Pense no oceano. A superfície é agitada, barulhenta, caótica. Mas a verdadeira força está nas profundezas, onde reina um silêncio absoluto. As correntes mais poderosas não fazem ruído. Elas simplesmente movem continentes. Esse é o poder que o silêncio te oferece. A capacidade de mover a sua vida inteira sem que ninguém perceba, até que já seja tarde demais para te deter. Vivemos numa era em que todo mundo fala, mas quase ninguém diz algo que importa. As redes sociais transformaram opiniões em moeda e reações impulsivas em hábito. As pessoas compartilham cada pensamento, cada emoção, cada plano. E ao fazer isso, entregam seu poder de graça para quem está observando em silêncio. Porque enquanto o mundo inteiro está ocupado fazendo barulho, quem domina de verdade é quem sabe calar. Hoje, vou revelar a você 10 leis estoicas do silêncio que vão transformar a forma como você se posiciona no mundo. Não são conselhos sobre falar menos. São estratégias ancestrais de poder que fizeram imperadores governarem impérios, filósofos vencerem tiranos e homens comuns se tornarem lendas. Cada lei vai te mostrar como o silêncio, quando usado com sabedoria, se torna a arma mais devastadora que existe. Antes de mergulharmos nessa sabedoria que pode mudar sua vida para sempre, preciso que faça algo. Aperte o botão de curtir agora mesmo. Isso me mostra que você está pronto para dominar o poder do silêncio. Se isso faz sentido para você, digite nos comentários para gravar no seu coração: meu silêncio é minha arma mais poderosa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se neste canal, porque estamos apenas começando essa jornada juntos. E, por favor, assista até o final. Cada lei é mais poderosa que a anterior. Número 1. O silêncio como escudo. A maioria das pessoas não percebe, mas cada vez que reagem a uma provocação, estão entregando o controle da situação ao provocador. Cada resposta impulsiva, cada defesa acalorada, cada justificativa desnecessária é uma confissão pública de que o outro tem poder sobre você. Os estoicos compreendiam que o silêncio diante da provocação não é covardia. É a demonstração suprema de que nada daquilo te atinge. Epicteto, que sobreviveu à escravidão e à tortura, ensinou: não é o que te dizem que te fere, mas o que você pensa sobre o que te dizem. Esse homem que enfrentou as piores humilhações que um ser humano pode sofrer, descobriu que o silêncio era um escudo mais resistente que qualquer armadura. Quando você não reage, o ataque perde o alvo.
A ofensa vira um eco que morre sozinho no vazio. Observe o que acontece quando alguém te provoca e você responde. A discussão cresce, a energia se multiplica, o conflito se alimenta. Cada palavra sua dá combustível ao fogo. Mas o que acontece quando alguém te provoca e você simplesmente fica em silêncio? A outra pessoa fica desconcertada, perde o equilíbrio, começa a duvidar de si mesma, porque o silêncio comunica algo que nenhuma resposta verbal consegue, que aquela provocação é tão irrelevante que nem merece o esforço de uma reação. Pense num guerreiro em campo de batalha. Se ele reage a cada grito do inimigo, desperdiça energia e perde a posição. Mas se permanece imóvel, focado, silencioso, o inimigo começa a temer, porque não há nada mais intimidante do que alguém que não pode ser perturbado. Esse é o poder do silêncio como escudo. Marco Aurélio enfrentou traições de pessoas próximas, ataques políticos e provocações de todos os lados. Sua resposta? Escreveu em seu diário: a melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se parecer com ele. Ele não rebatia insultos, não se rebaixava ao nível dos agressores, simplesmente permanecia silencioso e inabalável. E essa postura gerava mais respeito e temor do que qualquer exército. O silêncio como escudo não significa engolir ofensas ou fingir que não se importa. Significa escolher conscientemente que sua paz vale mais do que qualquer discussão. Significa entender que a pessoa que te provoca quer sua reação, e ao negar essa reação, você a desarma por completo. Significa reconhecer que sua energia é sagrada demais para ser gasta com quem não merece nenhum segundo do seu tempo. A partir de hoje, quando alguém tentar te provocar, experimente o silêncio. Não responda, não se justifique, não explique, apenas observe. Sinta o poder que nasce quando você se recusa a ser controlado pelas palavras de outra pessoa. Esse silêncio não é passividade, é domínio absoluto sobre si mesmo. Deixe isso penetrar na sua alma e escreva nos comentários se ressoar. Meu silêncio desarma quem tenta me atingir. Número 2. O silêncio que observa tudo. Existe um poder que poucas pessoas desenvolvem na vida: a capacidade de observar sem ser notado. Enquanto todos falam, opinam e se expõem, o observador silencioso absorve informações valiosas que ninguém mais percebe. Os estoicos cultivavam essa habilidade como uma das mais importantes para navegar pela vida com inteligência. Sêneca escreveu: escute muito, fale pouco e haja com precisão. Ele não ensinava o silêncio como timidez, ensinava como estratégia. Porque quando você está em silêncio, seus ouvidos e seus olhos funcionam em capacidade máxima. Você capta as entrelinhas que os falantes nunca percebem. Nota os gestos, as hesitações, as contradições entre o que as pessoas dizem e o que realmente sentem. A maioria das pessoas está tão ocupada planejando o que vai falar em seguida, que nem ouve o que o outro está dizendo. Estão tão ansiosas para expor suas opiniões, que perdem as informações mais valiosas da conversa. Mas quem pratica o silêncio observador funciona como um radar. Captura sinais que passam despercebidos por todos os outros. Pense em como os grandes líderes e estrategistas operam. Nas reuniões mais importantes, geralmente quem fala menos é quem tem mais poder. Enquanto todos se atropelam para dar suas opiniões, o líder silencioso observa, avalia, identifica quem está falando a verdade, quem está mentindo, quem tem medo e quem está tentando manipular. E quando finalmente abre a boca, cada palavra carrega um peso que o falatório dos outros jamais terá. Marco Aurélio praticava isso diariamente na corte romana. Cercado de senadores, generais e conselheiros, todos tentando influenciá-lo, todos falando ao mesmo tempo, ele ouvia em silêncio. Processava cada informação,
Identificava as verdadeiras intenções por trás de cada discurso e só então tomava suas decisões. Decisões que moldaram um império inteiro. O silêncio observador te dá 3 vantagens que o barulhento jamais terá. Primeira, você obtém informações que ninguém mais tem, porque só quem cala consegue realmente ouvir. Segunda, você nunca revela sua posição antes da hora, mantendo seus adversários no escuro. Terceira, quando finalmente fala, suas palavras carregam autoridade, porque todos sabem que você pensou antes de abrir a boca. Pratique isso hoje. Na próxima conversa, reunião ou encontro social, fale 50% menos do que normalmente fala. Em vez de preencher os silêncios com palavras, observe. Preste atenção em como as pessoas se comportam quando acham que ninguém está realmente observando. Você ficará impressionado com quanto poder se esconde no simples ato de calar e perceber. Número 3. O silêncio sobre seus planos. De todas as leis estoicas do silêncio, esta talvez seja a mais urgente e a menos praticada. A maioria das pessoas tem um impulso quase irresistível de contar ao mundo sobre seus planos, seus projetos e seus sonhos. Mal tiveram a ideia e já estão postando sobre ela, conversando sobre ela, pedindo opiniões sobre ela. Mas os estoicos sabiam de algo que a psicologia moderna só recentemente confirmou. Falar sobre seus planos antes de realizá-los diminui drasticamente suas chances de concretizá-los. Marco Aurélio governou sem anunciar suas estratégias antecipadamente. Não revelava seus planos militares, suas decisões políticas, nem suas intenções pessoais. Ele escreveu: "Não desperdice mais tempo discutindo o que deveria ser feito. Faça." Essa não era apenas uma frase motivacional. Era uma filosofia de proteção, porque ele sabia que planos expostos são planos vulneráveis. Quando você conta seus planos, 3 coisas perigosas acontecem. Primeiro, seu cérebro recebe uma dose de satisfação prematura. A ciência comprova que ao falar sobre o que pretende fazer, seu cérebro libera dopamina como se você já tivesse realizado. Isso rouba sua motivação para agir de verdade. Segundo, você se expõe a opiniões que podem minar sua confiança. Nem todo mundo que te ouve torce por você. Alguns vão plantar dúvidas, outros vão projetar seus próprios medos nos seus sonhos. Terceiro, você dá a potenciais adversários informações que podem usar contra você. Sêneca era um homem de ação silenciosa. Construiu uma das maiores fortunas de Roma sem fazer alarde. Quando seus rivais perceberam seu poder, já era tarde demais para impedi-lo. Ele compreendia que o silêncio sobre seus planos é uma forma de proteção estratégica. Enquanto você trabalha nas sombras, ninguém pode sabotar o que não conhece. Observe as pessoas ao seu redor que mais anunciam seus planos. Quantas realmente os concretizam? Agora, observe aquelas que aparecem com resultados sem terem avisado ninguém. A diferença é brutal. Quem fala demais sobre o que vai fazer raramente faz. Quem cala e executa transforma o mundo em silêncio. A regra é direta. Deixe que seus resultados façam o barulho. Não anuncie que vai emagrecer. Apareça magro. Não anuncie que vai ficar rico. Apareça próspero. Não anuncie que vai mudar de vida, simplesmente mude. E quando perguntarem como aconteceu, sorria. Esse sorriso silencioso vale mais que 1000 discursos. A partir de hoje, antes de compartilhar qualquer plano com alguém, pergunte a si mesmo: essa pessoa precisa saber disso? Contar isso vai me ajudar ou me atrapalhar? Na maioria das vezes, a resposta será silêncio. E nesse silêncio, seus planos estarão mais protegidos do que dentro de qualquer cofre. Comente se essa lei te atingiu. Meus resultados falarão por mim. Número 4.
O silêncio que intimida. Existe uma forma de poder que não exige palavras, gestos grandiosos, nem demonstrações de força. É o poder do silêncio intimidador. Aquele que faz os outros ficarem desconfortáveis, não porque você disse algo ameaçador, mas justamente porque não disse nada. Os estoicos dominavam essa arte e a usavam como uma das ferramentas mais eficazes de posicionamento social. Epicteto, que viveu boa parte da vida como escravo, ensinou: somente os instruídos são livres. Mesmo sem possuir terras, títulos ou riqueza material, ele intimidava filósofos, políticos e até militares com seu silêncio carregado de sabedoria. Porque quando um homem silencioso finalmente fala, o mundo para ouvir. E quando não fala, o mundo fica tentando adivinhar o que ele está pensando. Ambas as situações são demonstrações de poder. A maioria das pessoas fala demais porque tem medo do silêncio. O silêncio as deixa desconfortáveis, vulneráveis, expostas. Por isso preenchem cada segundo com palavras, muitas vezes vazias, desnecessárias, reveladoras demais. Mas quem domina o silêncio compreende que esse desconforto que o silêncio causa nos outros é, na verdade, uma vantagem estratégica. Imagine uma negociação. Você faz sua proposta e a outra parte espera que você continue falando, que você justifique, que você ofereça algo mais. Mas em vez disso, você simplesmente cala. Fica em silêncio. O que acontece? A outra pessoa começa a se incomodar. Sente a pressão do vazio. E na maioria das vezes, é ela quem cede primeiro, quem faz a concessão, quem preenche o silêncio com algo que te beneficia. Isso não é manipulação, é domínio emocional. Marco Aurélio recebia embaixadores, generais e senadores no Palácio Imperial. Muitos deles chegavam com discursos preparados, tentando impressioná-lo ou convencê-lo. E ele simplesmente ouvia, em silêncio, sem interromper, sem acenar, sem reagir. Esse silêncio deixava os oradores nervosos, inseguros, revelando mais do que pretendiam. Porque o silêncio de um homem poderoso é como um espelho, obriga o outro a se ver com clareza. O silêncio intimidador não é sobre ser frio ou antipático. É sobre economizar sua energia verbal para os momentos que realmente importam. É sobre entender que cada palavra que você não diz aumenta o peso das palavras que diz. É sobre reconhecer que numa sala cheia de gente falando, o mais poderoso é quase sempre o mais calado. Experimente isso na próxima situação social. Em vez de reagir imediatamente, pause. Sustente o silêncio por 3 segundos a mais do que o confortável. Observe como a dinâmica muda. Observe como as pessoas ao redor começam a te olhar diferente. Não com desprezo, mas com respeito. Porque inconscientemente o ser humano associa silêncio a controle e controle a poder. Número 5. O silêncio que cura. Nem todo silêncio é sobre poder externo. Existe um silêncio que olha para dentro, que cura feridas invisíveis, que restaura uma mente cansada de tanto barulho. Os estoicos sabiam que a saúde da mente depende de períodos regulares de quietude. Momentos em que você desliga o mundo exterior e se volta para o único lugar onde a verdadeira paz existe, dentro de si. Sêneca escreveu: o homem que passa o dia inteiro em atividade, sem reservar tempo para o silêncio interior, é como uma lâmina que nunca é afiada. Eventualmente, perde o corte. Vivemos numa era de barulho incessante. Notificações, mensagens, chamadas, notícias, opiniões, um bombardeio constante que nunca para. E nesse turbilhão, nossa mente jamais descansa de verdade. Mesmo quando dormimos, os ecos do dia continuam reverberando. A maioria das pessoas tem medo de ficar em silêncio consigo mesmas, porque no silêncio, os pensamentos que evitamos durante o dia inteiro vêm à superfície.
As dores que ignoramos, as verdades que escondemos, as perguntas que tememos confrontar, tudo aparece quando o barulho para. E por isso fogem do silêncio como se fosse um inimigo. Ligam a televisão, abrem as redes sociais, procuram qualquer distração que impeça o encontro consigo mesmas. Mas os estoicos não fugiam desse encontro, corriam em sua direção. Marco Aurélio reservava horas do seu dia para escrever em silêncio, refletindo sobre seus pensamentos, suas falhas e suas emoções. Não porque tivesse tempo de sobra. Governar Roma era uma tarefa esmagadora, mas porque sabia que sem esse silêncio restaurador, sua mente perderia a clareza necessária para tomar decisões que afetavam milhões de pessoas. O silêncio que cura funciona como um reset para o cérebro. Quando você se permite ficar em quietude, sem estímulos externos, seu sistema nervoso desacelera. O cortisol, hormônio do estresse, diminui. A ansiedade recua. Os pensamentos confusos começam a se organizar. E soluções para problemas que pareciam impossíveis surgem com uma naturalidade que surpreende. Esse tipo de silêncio não exige horas de meditação nem retiros espirituais. Bastam 15 minutos por dia. Sem celular, sem música, sem conversa. Apenas você e o silêncio. No início será desconfortável. Sua mente vai resistir, vai querer preencher o vazio com qualquer coisa. Mas se persistir, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir sua própria sabedoria interior. Aquela voz que sempre esteve lá, mas que o barulho do mundo abafava completamente. Epicteto ensinava que grande parte do nosso sofrimento não vem dos acontecimentos, mas dos nossos pensamentos sobre eles. O silêncio curativo te dá a oportunidade de examinar esses pensamentos com calma, separar os que te servem dos que te destroem e escolher conscientemente quais manter e quais descartar. Comece hoje. Antes de dormir ou logo ao acordar, sente-se em silêncio por 15 minutos. Sem agenda, sem objetivo, sem expectativa. Apenas esteja presente consigo mesmo. Trate esse momento como sagrado, porque é nesse silêncio que você se reconecta com quem realmente é, livre de todas as máscaras que usa para o mundo. Escreva nos comentários se essa lei te tocou. No silêncio, eu me curo. Número 6. O silêncio diante do sucesso. Se existe um momento em que a maioria das pessoas abandona completamente o silêncio, é quando conquista algo. Ganharam uma promoção, postam imediatamente, compraram algo novo, mostram para todos, alcançaram um objetivo, anunciam em todas as plataformas, mas os estoicos praticavam algo radicalmente diferente. Quanto maior a conquista, mais silencioso o celebrar. Marco Aurélio, após vitórias militares que salvaram Roma da destruição, não organizava desfiles grandiosos nem discursos triunfantes. Voltava para seus aposentos e escrevia reflexões sobre humildade e impermanência. Ele registrou: tudo é efêmero, tanto quem lembra quanto aquilo de que se lembra. Mesmo no auge da glória, ele escolhia o silêncio, não por falsa modéstia, mas por sabedoria estratégica. Quando você anuncia suas conquistas para o mundo, dispara 3 reações perigosas ao seu redor. Primeira, desperta a inveja de quem não conseguiu o mesmo, e inveja, em pessoas maliciosas, se transforma rapidamente em sabotagem. Segunda, cria expectativas que se tornam correntes. Depois que o mundo sabe do seu sucesso, qualquer passo atrás será amplificado e julgado. Terceira, alimenta seu próprio ego de uma forma que pode cegá-lo para os próximos desafios. O sucesso comemorado com barulho produz arrogância. O sucesso acolhido em silêncio produz sabedoria. Sêneca, apesar de ser um dos homens mais ricos e influentes de Roma, vivia com uma discrição que intrigava seus contemporâneos. Ele escreveu:
As maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Um homem sábio se contenta com o que tem, sem se importar com o que não tem. Ele não precisava que o mundo validasse suas conquistas. O silêncio era sua celebração, e nesse silêncio protegia tudo o que havia construído. Observe as pessoas que mais ostentam nas redes sociais. Muitas delas estão construindo castelos de areia que a próxima onda vai derrubar. Porque quando você coloca toda a sua segurança na aprovação e na admiração alheia, qualquer mudança de opinião pública pode te devastar. Mas quem celebra em silêncio não depende de aplausos. Sua satisfação é interna, inabalável e à prova de opiniões. O silêncio diante do sucesso também funciona como proteção prática. Quanto menos as pessoas sabem sobre suas conquistas, menos alvos você coloca nas suas costas. Quanto mais discreto for seu crescimento, menor a chance de atrair pessoas que querem se aproximar por interesse. E quanto mais silenciosa for sua celebração, mais duradoura será sua prosperidade. A partir de hoje, quando conquistar algo significativo, resista ao impulso de contar ao mundo. Guarde para si. Saboreie em silêncio. Deixe que a satisfação interna seja sua única recompensa. E quando alguém eventualmente perceber sua conquista, simplesmente sorria. Esse sorriso silencioso de quem sabe que venceu sem precisar provar nada, esse é o sorriso dos verdadeiramente poderosos. Número 7. O silêncio como resposta definitiva. Existe uma verdade que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aprender. Nem tudo merece uma resposta. Nem toda acusação precisa de defesa. Nem toda opinião exige réplica. Nem todo conflito necessita da sua participação. Os estoicos entendiam que, em muitas situações, o silêncio é a resposta mais eloquente e devastadora que existe. Epicteto ensinou: se alguém te irrita, saiba que é a sua própria opinião que te irrita, não essa pessoa. Quando internalizamos isso, percebemos que a maioria das provocações, críticas e ataques que recebemos são reflexos das inseguranças e frustrações dos outros, não medidas reais do nosso valor. E quando compreendemos isso profundamente, a necessidade de responder simplesmente evapora. Pense nas discussões que já teve na vida. Quantas delas realmente valeram a pena? Quantas mudaram a opinião do outro? Quantas te trouxeram paz? Provavelmente muito poucas. A maioria só consumiu sua energia, elevou seu estresse e desperdiçou minutos preciosos que nunca voltarão. Cada discussão inútil que você evita pelo silêncio é tempo e energia que pode investir em algo que realmente importa. Sêneca praticava isso com uma consistência admirável. Quando atacado por rivais políticos, quando caluniado por invejosos, quando questionado por pessoas que não mereciam sua atenção, ele simplesmente não respondia, não porque não pudesse. Sêneca era um dos oradores mais brilhantes de Roma. Poderia destruir qualquer adversário com palavras, mas escolhia o silêncio porque entendia que responder a provocações baratas é se rebaixar ao nível do provocador. O silêncio como resposta comunica coisas que nenhuma palavra consegue expressar. Diz: você não é importante o suficiente para merecer minha energia. Diz: sua opinião não tem peso na minha vida. Diz: eu estou tão acima dessa discussão que nem consigo enxergá-la daqui de cima. E o mais extraordinário, diz tudo isso sem pronunciar uma única sílaba. Marco Aurélio foi difamado por senadores corruptos, traído por aliados de confiança e atacado por inimigos internos e externos. Sua resposta? Silêncio, seguido de ações que provavam sem palavras quem ele realmente era. Ele escreveu: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Em vez de se desgastar com respostas que alimentariam conflitos, direcionava sua energia para ações que beneficiavam o bem maior.
A próxima vez que sentir a urgência de responder a alguém que te provocou, pare, respire e pergunte a si mesmo: se eu responder, isso vai melhorar minha vida de alguma forma? Se a resposta for não, seu silêncio já é a melhor resposta. Deixe que a falta de reação fale mais alto que qualquer argumento e observe como, com o tempo, as pessoas param de te provocar. Porque provocar alguém que não reage é como gritar para uma montanha. Cansa quem grita, não quem permanece inabalável. Comente se está pronto para praticar isso. Nem tudo merece minha resposta. Número 8. O silêncio que constrói autoridade. Já reparou que as pessoas que mais falam numa sala raramente são as mais respeitadas? E que aquelas que falam menos costumam ser ouvidas com atenção absoluta quando abrem a boca? Isso não é coincidência. É uma lei natural do comportamento humano que os estoicos compreendiam perfeitamente. A escassez gera valor. E quando suas palavras são escassas, cada uma delas se torna preciosa. Sêneca observou: não é porque temos muitas coisas a dizer que devemos dizê-las. Ele era um escritor prolífico, um pensador brilhante, um conselheiro do imperador. Tinha mais conhecimento do que a maioria dos homens do seu tempo. Mas, em conversas, era conhecido por sua economia de palavras. Ouvia longamente, pensava profundamente e falava brevemente. E cada frase que saía da sua boca era recebida como ouro. A autoridade não se constrói com volume, constrói-se com peso. E o peso das suas palavras é inversamente proporcional à quantidade que você fala. Pense assim: se alguém fala o dia inteiro, sem parar, sobre qualquer assunto, você valoriza o que essa pessoa diz? Provavelmente não. Mas se alguém que raramente fala, de repente pronuncia algo, você para tudo para ouvir. Porque sabe que se essa pessoa quebrou o silêncio, é porque o que tem a dizer realmente importa. Marco Aurélio utilizava esse princípio na governança de Roma. Nas reuniões do Senado, deixava todos falarem primeiro. Ouvia cada argumento, cada proposta, cada debate, e só no final, com poucas palavras precisas, dava seu veredicto. Ninguém questionava, ninguém argumentava contra, porque suas palavras carregavam o peso de alguém que pensou antes de falar, que ouviu antes de opinar, que permaneceu em silêncio até ter certeza absoluta do que diria. Na vida moderna, esse princípio é igualmente poderoso. No trabalho, na família, nos relacionamentos, nas redes sociais, quem fala menos e com mais substância conquista uma autoridade natural que nenhum título ou cargo pode conferir. As pessoas passam a te procurar para pedir conselhos, passam a valorizar sua opinião acima das outras, passam a te tratar com um respeito que não precisa ser exigido, é simplesmente oferecido. Para construir essa autoridade silenciosa, pratique 3 coisas. Primeira, antes de falar qualquer coisa, pergunte-se se realmente precisa ser dito. Se não precisa, cale. Segunda, quando decidir falar, seja breve. Diga apenas o essencial. Corte o supérfluo. Terceira, nunca fale por impulso. Dê a si mesmo pelo menos 5 segundos entre o pensamento e a fala. Esses 5 segundos são a diferença entre falar com autoridade e falar com pressa. Lembre-se, o mundo está cheio de pessoas que falam muito e dizem pouco. Quando você inverte essa equação, falando pouco e dizendo muito, conquista um tipo de respeito que dinheiro nenhum pode comprar. Número 9. O silêncio sobre a dor. Esta pode ser a lei mais difícil de praticar, mas também é uma das mais transformadoras. Vivemos numa cultura que encoraja a exposição constante do sofrimento. As redes sociais se tornaram diários públicos de dor, onde as pessoas compartilham cada frustração, cada mágoa, cada ferida emocional em busca de compaixão e validação. Mas os estoicos nos ensinam que existe um poder imenso em sofrer em silêncio. Não como supressão, mas como dignidade.
Marco Aurélio perdeu vários filhos, enfrentou doenças crônicas e governou durante uma das piores epidemias da história romana. Seu sofrimento era inimaginável, mas em seus escritos ele não se lamentava. Não buscava piedade. Escreveu: "A arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança." Ele processava sua dor internamente, extraía as lições necessárias e seguia em frente com a força de quem escolheu transformar sofrimento em sabedoria. Quando você expõe sua dor indiscriminadamente, acontecem coisas que raramente ajudam na sua recuperação. Primeiro, você atrai pessoas que se alimentam do sofrimento alheio, aquelas que fingem compaixão, mas na verdade sentem prazer secreto na sua desgraça. Segundo, você se apega à identidade de vítima, tornando o sofrimento parte de quem você é, em vez de algo pelo qual está passando. Terceiro, você entrega informações sensíveis sobre suas vulnerabilidades a pessoas que podem usá-las contra você no futuro. Sêneca alertou: "Enquanto esperamos pela vida, a vida passa." Ele entendia que tempo gasto lamentando publicamente é tempo roubado da reconstrução. Não negava a dor. Os estoicos jamais defenderam a supressão emocional, mas escolhia processar essa dor em silêncio, com reflexão e autoconhecimento, em vez de transformá-la em espetáculo público. O silêncio sobre a dor não significa sofrer sozinho, sem nunca pedir ajuda. Significa escolher cuidadosamente com quem compartilhar suas vulnerabilidades. Um amigo de confiança, um terapeuta, um mentor, pessoas que genuinamente podem ajudá-lo a processar e superar. Mas não o mundo inteiro, não as redes sociais, não pessoas que não conquistaram o direito de conhecer suas feridas. Existe algo profundamente poderoso em uma pessoa que sofreu muito e ainda assim se apresenta ao mundo inteira, que passou por tempestades, mas não faz questão de mostrar as cicatrizes para cada estranho que encontra, que carrega suas dores com dignidade silenciosa, transformando-as internamente em força, em compaixão, em sabedoria. Essa pessoa irradia uma presença que palavras não conseguem explicar. Uma presença que vem do silêncio sobre batalhas que ninguém sabe que foram travadas. A partir de hoje, quando a dor chegar, e ela vai chegar, porque faz parte da vida, processe-a em silêncio primeiro. Sinta-a completamente, aprenda com ela, e depois levante-se, sem anúncios. Sem buscar aplausos pela sua resistência. Simplesmente siga em frente, mais forte do que era antes. Esse silêncio diante da dor é uma das formas mais nobres de coragem que existem. Número 10. O silêncio como legado. Esta é a lei final e talvez a mais profunda de todas. Os estoicos compreendiam que as palavras se dissipam no ar, mas as ações realizadas em silêncio ecoam pela eternidade. O verdadeiro legado de um ser humano não se mede pelo quanto ele falou, mas pelo quanto ele fez, enquanto o mundo não estava olhando. Marco Aurélio escreveu suas meditações em silêncio, sem jamais pretender que fossem publicadas. Eram anotações pessoais, conversas consigo mesmo, reflexões íntimas escritas à luz de velas após dias exaustivos governando o império. Ele nunca imaginou que quase 2000 anos depois, essas palavras silenciosas seriam lidas por milhões de pessoas e consideradas um dos maiores tesouros da sabedoria humana. Seu legado não nasceu de discursos grandiosos, nasceu do silêncio. Epicteto nunca escreveu um único livro. Suas palavras foram registradas por alunos que ouviam seus ensinamentos e os anotavam. Ele ensinava, vivia e praticava sua filosofia em relativo silêncio. Mas a força daquilo que praticou silenciosamente foi tão grande que suas ideias atravessaram milênios e continuam transformando vidas até hoje. Seu legado não foi construído com barulho, foi esculpido em silêncio. Sêneca escreveu cartas pessoais que ele jamais projetou como obras literárias universais.
eram correspondências íntimas, conselhos silenciosos para amigos próximos. Hoje, essas cartas são estudadas em universidades do mundo inteiro e consideradas pilares fundamentais da filosofia ocidental. Mais uma vez, o legado mais poderoso nasceu no silêncio. O que isso nos ensina? Que as ações mais significativas da sua vida provavelmente não serão aquelas que você anuncia, posta ou exibe. Serão as que você faz em silêncio, a gentileza que pratica quando ninguém está olhando, a disciplina que mantém quando ninguém está cobrando, o caráter que preserva quando ninguém está julgando. Esses atos silenciosos são os tijolos do seu legado verdadeiro. O mundo moderno nos convenceu de que só existe o que é publicado, filmado e compartilhado. Que se não foi postado, não aconteceu. Mas os estoicos sabiam que a realidade é exatamente oposta. O que realmente importa é o que acontece longe das câmeras, longe dos olhares, longe dos aplausos. É no silêncio dos bastidores que os verdadeiros legados são forjados. Pergunte a si mesmo: se ninguém jamais soubesse das minhas ações, eu ainda as faria? Se a resposta for sim, você está construindo algo real. Se a resposta for não, você está construindo uma performance. E performances terminam quando as cortinas se fecham. Mas legados construídos em silêncio são eternos. Os antigos estoicos não tinham redes sociais, podcasts nem plataformas de vídeo. Não tinham audiência de milhões, nem algoritmos amplificando suas vozes. Tinham apenas suas ações silenciosas, suas reflexões íntimas e sua inabalável determinação de viver com sabedoria. E ainda assim, quase 2000 anos depois, suas palavras silenciosas falam mais alto do que o barulho de bilhões de pessoas conectadas. Quando você integra essas 10 leis à sua vida, o silêncio como escudo, o silêncio que observa, o silêncio sobre seus planos, o silêncio que intimida, o silêncio que cura, o silêncio diante do sucesso, o silêncio como resposta, o silêncio que constrói autoridade, o silêncio sobre a dor e o silêncio como legado, você não se torna uma pessoa calada, você se torna uma pessoa perigosamente poderosa. Porque num mundo onde todos gritam, quem sussurra é quem verdadeiramente comanda. Num mundo onde todos se expõem, quem se preserva é quem detém o verdadeiro poder. Num mundo onde o barulho é confundido com força, o silêncio é a arma secreta dos que realmente dominam. Os estoicos sabiam que o silêncio não é vazio. É o espaço onde a sabedoria nasce, onde a força se acumula e onde o poder verdadeiro reside. Seu silêncio não é fraqueza, é a forma mais concentrada de poder que existe. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Para selar essa sabedoria na sua vida, comente: meu silêncio é meu poder absoluto. E inscreva-se neste canal para mais sabedoria transformadora. Até a próxima. Permaneça estoico, permaneça em silêncio e permaneça poderoso.